Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo anterior nós falamos a respeito de racionalidade. Nós falamos sobre uma das áreas do cérebro que faz com que nós nos tornamos humanos, né? Racionais, diferente dos outros animais não humanos. E como foi prometido nesse vídeo, nós vamos estar falando a respeito de aprendizagem. Muitos de vocês, né, provavelmente sabem como se dá o ato de aprender, né? Sim, sabemos que nós aprendemos com o outro, aprendemos desde a barriga da nossa mãe, nós aprendemos com a fala da nossa mãe, isso já é cientificamente discutível, né? E ao nascermos aprendemos com alguns gestos, né, da nossa mãe, por exemplo, a forma como a nossa mãe nos olha, o sorriso dela, ela sorri, nós sorrimos também. Então, vamos aprendendo ao longo da nossa vida com o outro, né? A começar desde a barriga da nossa mãe, como eu disse. Aprendemos na escola, com nossos professores, com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, a aprendizagem, a grande aposta da aprendizagem, de acordo com estudiosos dessa área cognitiva, né, está no fato de que a aprendizagem se dá na inter-relação, né, do que temos com o meio ambiente, entre nós e o meio ambiente. Ou seja, nós aprendemos sempre com o outro. Muito bem, mas como esse ato de aprender ele se dá no nosso cérebro? Como isso acontece na prática? Quais são as áreas do nosso cérebro que são ativadas, né, na hora que estamos aprendendo alguma coisa com o outro? Recentemente, ou seja, um grupo de cientistas, né, liderado pelo Giacomo Rizzolatti, neurocientista italiano, e fazendo uma pesquisa no laboratório com símios, né, com macacos, perceberam que algum daqueles macacos, né, que eles estavam estudando, né, para saber sobre a área que compõe os movimentos, o córtex pré-motor, que é a área que faz com que as pessoas mexam as mãos, pega alguma coisa, amassa com a mão. Então, essa área estava sendo estudada pelos neurocientistas, e enquanto um macaco estava com um eletrodo no cérebro, né, e estava sendo estudado, outros macacos estavam dispersos ao redor, mas todos também com eletrodos na cabeça. E aí descobriu-se que esse macaco que estava fazendo algum determinado movimento com a mão para receber o alimento, quando ele colocava a mão no alimento, ele ativava essa área, né, do córtex pré-motor, né, que diz respeito à área do movimento. E aí o que os neurocientistas perceberam foi que ao ativar aquela área do cérebro do macaco que estava fazendo o experimento, os outros macacos que estavam observando fazendo o experimento, eles também ativavam a mesma área do cérebro. Isso significa o seguinte, que ao aprender alguma coisa com o outro, nós ativamos essa área do cérebro, ou seja, a mesma ação que é feita
pelo outro é feita por nós mesmos, ou seja, através do nosso cérebro. Então, existe uma relação muito semelhante entre aquelas áreas. Então, esses neurônios que faz essa ativação nessa área pré-motor, do córtex pré-motor, né? Esses cientistas, né, deram o nome de neurônio espelho, ou seja, as nossas ações, né, são feitas, né, a nossa aprendizagem ela se dá através do outro, mas na prática, né, aprendemos porque o nosso cérebro ele ativa determinadas áreas que são ativadas pelas pessoas que estão ao nosso redor, que observamos. E as pessoas que nos observamos também ativam aquela área, porque eles também são observadores. Então, tanto o observado como o observador ativa aquelas mesmas áreas neuronais. Então, isso implica em vários problemas, né? Um deles é utilizado pela mídia, né? Porque quando estamos diante de uma televisão, por exemplo, que assistimos a um filme que nos emociona, e muitas pessoas choram, né, ao ver esse filme, né? Então, porque as áreas do nosso cérebro elas são ativadas de acordo com aquelas áreas que são ativadas daqueles que estão do outro lado da televisão, por exemplo. Então, a mídia usa muito isso como propaganda, para propagar os seus conteúdos, né, de vendas, né, para poder vender alguma coisa para as pessoas, justamente porque sabe que a forma com que elas passam aqueles produtos, né, pelo audiovisual, né, vai afetar diretamente o cérebro daquela pessoa, vai ativar esses neurônios chamados neurônio espelho que tem no nosso cérebro. Então ele sabe muito bem como fazer isso. Outra coisa também é a forma com que a relação entre professor e aluno aconteça. Da mesma forma que o professor age, ele ativa esses neurônios, e ao ativar esses neurônios através da fala, do movimento, dos seus gestos, da sua forma de se expressar, do seu comportamento, esse comportamento ele ativa o seu cérebro, e ao mesmo tempo que ele ativa o seu cérebro, ele também ativa o cérebro dos alunos. Então, a forma de aprendizado, na prática, ela se dá através do cérebro, da forma como nós ativamos esse mecanismo neuronal que acontece. Então, essa é a prática que se dá na neuroaprendizagem, né? É um dos estudos mais recentes, né, que temos no momento. Mas eu gostaria de também deixar aqui que a minha preocupação sempre foi, sempre será com as crianças, né? Nós temos que ser muito cuidadosos, né, com o nosso comportamento diante das crianças, diante dos nossos filhos, das crianças de um modo geral, né? Porque se você briga com o seu parceiro ou sua parceira na frente de uma criança, você não pode até não estar percebendo, mas aquela criança que está sentadinho ali observando, essa criança ela está ativando os mesmos mecanismos neuronais que você está ativando naquele momento. Então, se o seu momento for um momento de raiva, ele vai estar ativando aquela parte do cérebro raivosa.
Então ele vai estar criando um mecanismo para poder agir do mesmo modo que você. E se o seu comportamento for um comportamento amoroso, dócil, você vai estar ativando esses mesmos mecanismos, né, no seu filho ou nessa criança que está observando. Então, temos que ter muito cuidado com o nosso comportamento, porque nós somos espelhos um do outro. E essa é uma das possibilidades de aprendizado que conhecemos através da neurociência, que é através do aprendizado com o outro. Então, todo esse processo, ele cria empatias, né? Que possamos passar para o outro de uma forma saudável, né? Eu penso que o ser humano ele evolui através do exemplo. Então, é o exemplo que faz com que as pessoas evoluam, cresçam, se desenvolvam. E a forma com que nós nos comportamos no mundo é a forma como o outro nos vê, e o outro também pode nos espelhar e se comportar dessa mesma forma. Então temos que fazer a nossa parte. Não que temos que ser perfeito e nos comportar de uma maneira perfeita, porque o ser humano não é perfeito. Mas temos que trabalhar isso em nós para que o outro, principalmente as crianças, que são o futuro, né? Que são o futuro da sociedade, possa se espelhar e possa ser um futuro melhor. É isso que precisamos na atualidade, de um futuro que nos possibilita viver em paz, em harmonia um com o outro. Então, essa é a mensagem de hoje que eu queria deixar aí com vocês, e espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo nós vamos estar falando a respeito do livre-arbítrio. Quem é que determina o nosso livre-arbítrio? Somos nós ou é o nosso cérebro? Essa é uma questão muito interessante. No próximo vídeo nós vamos saber quem é o determinante nessa relação e se tem algum que determina isso. Então, se você gostou do vídeo, dá um like, compartilhe, se inscreva, tá? Porque vamos estar falando de outros assuntos ligados ao campo do conhecimento da neurociência, que é muito interessante entender como o cérebro humano ele entende o mundo, como que ele olha para o mundo. Tudo ao nosso redor, tudo que vemos, tudo que possamos imaginar, está ligado ao nosso cérebro, ao nosso sistema nervoso. E é interessante essa discussão para podermos crescer juntos. E é isso. Obrigado e até o próximo vídeo.